Vamos lá. Então, bom dia a todos e todas. As ressalvas importantes da fala de Rita, mas eu não estou aqui com nada daquilo que ela falou. Estou aqui como colega de vocês, todos vocês, como uma pessoa realmente que vamos fazer 30 anos de tribunal, né? Mas que a gente está aqui aprendendo a cada dia, tá certo? Eu estou trazendo esse material para vocês basicamente porque eu venho sofrendo, junto com vocês, esse problema de conduzir os colegiados temáticos, né? Os comitês e comissões e grupos de trabalho. Desde 2019 a gente vem nesse esforço, depois que a divisão de governança foi instituída, e a gente sente que é uma dificuldade conduzir os colegiados, porque eles foram historicamente, eu já estou fazendo uma apresentação, mas também fazendo uma contextualização e uma revisão do que foi feito, do que eu apresentei naquelas videoaulas, tá? Então, historicamente, os colegiados eram instituídos para a grande maioria só de forma burocrática, para cumprir uma normativa superior, do CSJT ou do CNJ. Mas, efetivamente, eram poucos os que agregavam valor para a instituição, que tinham atividade, de fato, de governança, de apoio à governança, certo? E de apoio à gestão também. Então, desde que a divisão foi instituída em 2019, a gente teve a oportunidade, não é que as outras áreas não pudessem fazer isso, mas a gente teve a oportunidade de pensar a governança pura, a divisão de governança institucional. Então a gente se desvinculou um pouco da gestão estratégica, por isso aquela figurinha que a gente apresentou de diferenciar o que é governança e o que é gestão. E aí a gente teve a oportunidade de começar a fazer esse trabalho, de fazer funcionar toda a estrutura, todo o sistema de governança, certo? Então, estou aqui como colega, como colaborador, tá? Aprendendo a fazer videoaulas, aprendendo a utilizar o Moodle. Como Rita falou, realmente eu gosto do tema, eu gosto da tecnologia, fiz cursos aqui de tutoria EAD, então a gente tem que evoluir porque é a nossa vida hoje, é o nosso cenário que a gente tem para hoje e os nossos desafios para o futuro, né? Então, mas fiquem bem à vontade, depois eu vou pedir um feedback de vocês sobre as aulas. Eu tentei fazer vídeos curtos para não ficar muito cansativo, mesmo que tenham sido 9, não deu para ser menos, porque acaba falando, mas teve um probleminha no som, eu sei disso, foi uma configuração no gravador e acabou tentando corrigir, mas não ficou legal. Então, mas vale a pena, tá certo? É um conteúdo que vale a pena, vai ficar lá registrado e os próximos a gente vai evoluindo. E essa oficina, ela vai servir muito para a gente tirar algumas dúvidas do módulo 1 e praticar algumas ferramentas e alguns processos que vocês já utilizam no dia a dia, tá certo? Então, vocês têm alguma dúvida sobre o material? Vou fazer só um panorama. A gente apresentou a diferença de governança e gestão, tá certo? A atividade dos colegiados é muito de apoio à governança, então está mais para o lado da governança, mas também apoia a gestão em determinados momentos e agrega muito valor à gestão. Tá? Mas a atividade em si, a essência da atividade é mais voltada à governança. Fiz a contextualização do curso, né, a estrutura do curso, que vão ser 2 módulos, 2 presenciais e 2 remotos. Foi um modelo que eu acho que é interessante, que a gente apresenta o conteúdo, os alunos veem o conteúdo, trazem as dúvidas para o segundo momento e a gente evolui com a prática. Porque você apresentar a teoria presencialmente em sala de aula é muito chato, né? Esse curso a gente quer que ele seja o mais prático possível, mas tem que ter um pouco de teoria. Mas apresentar a teoria em sala de aula não é fácil, é um desafio para os professores, né, Juliana? E aí trouxemos também a questão da política da governança dos colegiados, né, junto com a resolução 325, que é o nosso guia. A atividade do colegiado hoje ficou muito mais fácil com a edição desta resolução. Ela veio preencher uma lacuna importante para a Justiça do Trabalho. E certamente, eu digo porque eu participei do projeto nacional de construção da resolução, e eu não tenho a menor dúvida que ela vai ser referência também para o CNJ editar a política dele, porque facilitou muito o nosso trabalho, certo? Em termos de padronização, em termos de definição
até de fluxo de trabalho, em termos de padronização, então, de nomenclatura, facilitou bastante. Facilitou no sentido de ter um referencial. Agora a gente está no desafio de implementar a política, tá? Vimos o sistema de governança também, né, que sai ali da sociedade, onde é o nosso, né, a nossa razão de existir, até chegar no nosso nível mais operacional. Né? É toda uma estrutura que, embora aparentemente seja só um desenho, uma burocracia, mas funciona efetivamente. Depois que você se acostuma com essa estrutura, entende o funcionamento, a relação entre cada estrutura dessa, você vê que funciona. Lógico que com todos os desafios e com todas as dificuldades. Tá certo? Falamos sobre gestão de projetos, que vai ser um tópico que vai ser retomado agora nesta oficina, porque uma das coisas que o comitê tem como papel importante é analisar as propostas de projetos, de iniciativas que vêm das áreas ou que são captadas pelo próprio comitê e classifica e prioriza principalmente. A gente não consegue executar tudo, nossos recursos são limitados de pessoas, de orçamento e de tecnologia. Então, a gente precisa priorizar. Né? E precisa priorizar com base em dados, com base em evidências, com base em metodologia. Né? Então, a gente vai apresentar também a questão da cadeia de valor. Né? Voltei a colocar que a gente está aqui no componente de governança e gestão estratégica. Quando eu falo a gente, falo nos colegiados temáticos, tá certo? Embora a gente agregue valor e tenha representação em toda a estrutura, mas nós somos desse componente aqui, não sei se dá para ver, mas no slide que eu apresentei, eu esqueci até de falar no vídeo, que a cadeia de valor se divide em 3 grandes áreas. Uma área finalística, que é o coração, né, da instituição, é a razão de existir, que é a prestação jurisdicional, é a atividade fim, né, por isso que ela está no meio e está... Licença. Tá. Está dando para ouvir mais ou menos ruim? Eu vou falar mais para vocês. Para mim não faz diferença que eu vou sair encharcado do mesmo jeito. Bom, eu vou tentar falar então um pouco mais alto. Tá certo? Tem a garrafinha aqui para me ajudar se começar a falhar. Tem microfone, Rita? Tem não. Não, vamos lá, dá certo, dá certo. Eu não tenho voz tão potente não, mas dá para quebrar um galho. Então, a cadeia de valor é dividida, e eu coloquei, não sei se vocês perceberam, tem um slide que eu coloquei numa das aulas, um quadrinho cinza, dizendo que não se preocupe se vocês não conhecem alguns termos que a gente usa, algum vocabulário que a gente usa, em termos de conceito, mas este curso serve também para isso, para vocês se acostumarem com termos que a gente já usa no cotidiano da governança e da gestão estratégica e que precisam se tornar naturais no dia a dia da gente. Quando a gente fala em cadeia de valor, não se assuste não, é uma coisa simples, é uma figurinha lá que tem um desdobramento, tem uma representação de todos os nossos processos de trabalho e que a gente vai, o processos organizacionais como a gente chama, e a gente vai se acostumando, tá certo? E se tiver qualquer dúvida, por menor que seja, eu não sei o que é governança, eu não sei o que é cadeia de valor, eu não entendi isso, pode perguntar. Sim. Sim. Eu acho que você vai falar como é que vai funcionar isso. Vou. Vou falar bastante. Vou falar bastante. Vocês vão sair daqui com certeza sabendo o que é que cada parte dos colegiados faz, o que o coordenador faz, o secretário, que não é mais secretário, faz. Obrigado.
Uhum. Muito. Muito bom. Uhum. Uhum. Sim. É, sim, sim. A divisão, a unidade. Uhum. Sim, sim. Eu não lembro, doutor Isauro, eu precisaria ver. Tem um gráfico. Pronto, tem um gráfico que fala da nossa estrutura de governança, que tem os colegiados, e aí embaixo tem o nome da unidade de apoio. Mas ali. Isso, isso. Isso. A DGI, ela é unidade de apoio de alguns comitês. Isso. A gestão de pessoas é a CGP, isso. É nesse sentido. Aí realmente tem unidades que apoiam vários colegiados. Vários colegiados. Tá certo? Ah, e, não, e aquilo ali é para degustar, vamos dizer assim, é para quando precisar ter um referencial. Tem um material do TCU que eu vou disponibilizar, que são os 10 passos da governança, que é uma coisa mais simples, acho que são 3 ou 4 laudas, e que também faz um resumo do referencial básico. O referencial básico, de fato, é bem mais extenso mesmo. É, é um trabalho muito, muito bem elaborado. Então, assim, continuando aqui, a gente tem a área finalística, tem a área direcionadora, vamos dizer assim, que é exatamente a governança e a gestão estratégica, que é quem avalia, quem define a estratégia, né? Quem desdobra a estratégia em projetos e processos, e quem faz todo o monitoramento e a prestação de contas. E tem a área de apoio, que são todas as outras temáticas, que aí vem gestão de pessoas, comunicação, infraestrutura, serviços e logística, orçamento e finanças e pessoas. Tá? Não existe mais ou menos importante. Lógico que a finalística, se não tivesse ela, nenhuma outra existiria. Né? Se não tivesse comunicação, outra área iria assumir o papel, porque é uma atividade que tem que funcionar. Mas, em termos de estrutura, não existe hierarquia, vamos dizer assim, em relação à cadeia de valor. E os direcionadores que a gente passou, eu fiz só um exemplo, eu coloquei lá naquele slide apenas alguns exemplos de direcionadores para a atividade dos colegiados. E aí eu faço uma ressalva que cada colegiado tem que conhecer os seus próprios direcionadores. A divisão de governança não tem condições de conhecer o detalhe, o dia a dia, os direcionadores, a atualização desses direcionadores de cada colegiado. Esse é um papel do próprio colegiado, que tem que se apropriar destes normativos, conhecer bem, né, principalmente a unidade de apoio, para poder
o colegiado funcionar bem, ter uma atividade boa. Esse aqui é um gráfico que eu não coloquei no módulo 1, mas é a terceira página do painel de BI da estrutura de governança, né, que são os direcionadores. E aí eu já antecipo que é um desafio, a partir do envolvimento maior de vocês, das unidades de apoio, a gente atualizar, né, e manter atualizado este painel. Então, alguma dúvida em relação... Foi só um panorama do primeiro módulo. Estou alguma dúvida, eu vi que alguns não tiveram oportunidade de assistir os vídeos. Não se preocupem, tá? Aquilo era para facilitar a nossa apresentação de hoje, mas a apresentação de hoje, de fato, é o mais importante, onde a gente vai passar por ver com detalhes algumas coisas que foram apresentadas e complementar com outras práticas que serão interessantes relacionadas à atividade. Oi. Pronto, eu vou apresentar a agenda, porque aí vocês já vão saber o que é que vai ser esta oficina. Vou começar com instituição de colegiados temáticos, que é isso que você está falando. A instituição e a manutenção dos colegiados, como é que ele deve acontecer à luz da nova resolução. Mudou um pouco. E aí Mary está representando a presidência, que vai ter um papel muito importante nesta mudança, nesta melhoria do processo. Tá? Porque, de fato, mudou, vai ter que ter uma padronização, os atos vão ser padronizados, as nomenclaturas vão ser padronizadas, então precisa ter um cuidado maior, um controle maior na edição desses atos de instituição e de atualização dos colegiados. As ferramentas tecnológicas aí vão ser os sistemas mesmo, que a gente vai passar pelos principais, ou quase todos, que são usados pelos colegiados. Já peço ajuda a Tarcísio, que tem sido parceiro aí de primeira hora da divisão de governança, porque a governança de TI, de TIC, já acontecia no tribunal de forma quase que isolada, mas eles já tinham muitas práticas de governança e já tinham evoluído muito nos processos relacionados à governança e à gestão estratégica de TIC, né? Então ele pode, Tarcísio, complementar, colaborar, dar sugestões em termos de melhoria. E mudou. Mas mudou com certeza para melhor. Porque às vezes vem E aí é interessante, na apresentação da resolução feita pelo Conselho, foi colocado um webinário, né, que eu disponibilizei lá no material de apoio. Eles colocaram, Carolina, que é a secretária-geral do Conselho, disse que foi uma experiência extremamente exitosa, porque houve a inversão do fluxo de construção de uma política. Antigamente se discutia num grupo pequeno, se editava a política e depois os tribunais que se virassem para implementar. Dessa vez foi o contrário. A gente criou um grupo de trabalho, avaliou a viabilidade da implementação do projeto nacional, teve todo um trabalho de várias reuniões com representação de todos os portes dos tribunais. Isso é importante, porque a nossa realidade é totalmente diferente da de Campinas. A gente tem de Campinas, totalmente do de Minas. Então a gente teve esse trabalho e depois editou uma política dando estrutura de apoio. Tem um grupo de trabalho nacional dando apoio para a implementação dessa política em cada regional. E aí, já respondendo a questão da doutora Isaura, nós temos uma equipe de projeto local para a implementação dessa política. Assim, a equipe é pequena por uma experiência que a gente viu que a equipe de projeto muito grande não funciona bem, gera um esforço muito grande. Então, sou eu, Cíntia e Fabiana, só, lá da governança, mas a gente vai ter a colaboração de várias áreas nessa implementação. E vai ter o apoio da equipe do TRT3, que vai também fazer cursos, vai validar algumas entregas. E nós temos 120 dias para implementar a política, começados de final de março, certo?
Vamos passar pelos calendários das reuniões, que foi uma inovação este ano. A maioria dos colegiados foi demandado para elaborar um calendário anual de reuniões, uma evolução significativa, porque, Tarcísio sabe disso, há 4 anos nós tínhamos dificuldade de fazer uma reunião de análise da estratégia, uma reunião por ano, do Comitê de Governança. A TI tinha dificuldade de fazer 2 ou 3. E hoje o Comitê de TIC já se reúne 8, 10 vezes no ano. Os outros comitês já têm uma pauta, já têm um calendário de reunião anual. Isso é uma diferença significativa. E aí eu vou passar quando falar da pauta de reunião, eu vou passar por esse ponto. E aí é uma coisa que a gente conversa muito lá na divisão, não adianta a gente querer melhorar uma instituição, por menor que seja, de pequeno porte, um dos menores do país, mas é uma instituição grande. São 600 servidores aproximadamente, é complexa, né, tem vários níveis hierárquicos, é burocrático por natureza a justiça. Então, não adianta a gente querer mudar uma cultura, um padrão de pensamento e de prática em 1 ano, em 2 anos, em uma gestão. A gente precisa plantar muitas sementes, preparar o solo, plantar as sementes e cuidar desse plantio, para poder colher no futuro. A gente precisa se sentir um pouco mais aliviado de, às vezes, não conseguir fazer melhoras tão rápidas. Porque não adianta fazer uma melhora pontual se a instituição não amadurece toda junta. A TI sentiu isso na pele. Era uma angústia dele. Eles evoluíram tanto, mas não conseguiam evoluir mais se a instituição não evoluísse junto. Não tem como, é limitado. Então a gente agora está chegando próximo da TI. Em algumas áreas a gente talvez já tenha até avançado, né? Mas eles continuam avançando na implementação, como é a questão da gestão de risco. E é assim mesmo, mas tem que ter paciência. Tem coisas que a gente consegue evoluir em 1 ano, tem coisas que a gente só vai conseguir evoluir daqui a 5 anos. Mas precisamos perceber a necessidade desta evolução e começar a trabalhar agora. Tá certo? A elaboração das pautas é um item importante, a gente vai passar. O agendamento das reuniões, convite, como é que se faz os convites, os membros. A realização da reunião efetivamente, como é que ocorre. O registro em ata. Isso, praticamente todos esses tópicos são tratados na resolução. Certo? A validação da ata, a assinatura da ata, a publicação e a comunicação, de forma geral, do colegiado com outros colegiados e com as unidades organizacionais. Certo? Então, se faltar alguma coisa, eu acredito que vai ser muito pouco em relação às atividades do dia a dia do colegiado. Não, ela falou mais em termos de atualização dos membros, né? De renovação dos membros e de... Sim, então... Uhum. Gestão de conhecimento, então. Não está nos slides, mas a gente pode comentar sobre isso. Envolve mudança de autoridade, muitas vezes os embargadores desconhecem exatamente o que é aquele colegiado, qual é a posição da instituição, se incluiu dentro da instituição e tudo mais, né? E a gente recebeu uma pergunta mais simples, que é uma pergunta um pouco, talvez muito teórica, não é teórica não, é prática e extremamente relevante. E nós vamos enfrentar isto este ano. Eu falo isso por uma questão de experiência própria, porque eu cheguei no ano passado, eu recebi um colegiado, e eu sabia que era um colegiado. Uhum. E que se viravam os 15
prática mesmo, para você conseguir aprender e explicar para o desembargador o que é, como é que ele dá isso. Uma das coisas que nos levou a fazer esse curso, mesmo assim, com esses desafios de nunca ter feito um curso, é praticamente o primeiro que eu faço nesta modalidade, utilizando o Moodle, né, gravando videoaulas, mas já é um referencial, já cria um patamar, a gente chama, quem joga videogame, um checkpoint. Daqui para frente vai ficar mais fácil fazer isso que você sentiu na pele a dificuldade. A partir de uma recomposição dos colegiados, que normalmente acontece a cada 2 anos, no período de transição da gestão, ou no início da nova gestão. A gente começa no período de transição, ou deveria começar, né? Vai ser um esforço que a gente fez um pouco em 2018 para 2019, não conseguiu fazer por alguns problemas nesta última transição, né? Demorou demais a eleição, acabou ficando tumultuado, a gente não conseguiu fazer uma boa transição, mas é uma atividade da governança, sim. E aí eu concordo demais com você. A gente já teve alguma iniciativa no Comitê de Governança de TIC de compor o comitê com o vice-presidente, que assim, na maioria das vezes é quem vai assumir a presidência. Então, na hora que ele compõe um comitê, ele já se envolve com as questões e quando ele assumir a presidência, já fica mais fácil ele conduzir, né, as decisões. Nós fizemos algumas sugestões para a revisão do regimento interno, mas não conseguiu ainda, não foram aprovadas, que era muito nesse sentido, de começar a transição 30 dias antes do início do limite de prazo para o processo de eleição. Porque não custa nada, a transição vai acontecer de qualquer forma. Ela pode acontecer de maneira mais suave, fazendo a transferência do conhecimento, né, e com transparência, ou pode acontecer de forma mais complicada, dificultando o trabalho dos gestores. Mas ela vai acontecer de qualquer forma. Mas assim, eu não vejo assim. Pelo menos para explicar a tática do contexto, não linear aqui da data, pelo menos básico, nossa vontade, para esse cara, mas está além, fazendo assim, o tema do contexto. Isso. Entendeu? O tema do contexto. Porque eles se reunindo com um de gente, às vezes uns 5 outros não, né? E aí, essas pessoas novas começam a reunião e explicar o que é esse cara do contexto. Aí ele é feito isso, mas é um pensamento. Keila, e as. Gestor local de gestão de pessoas. Uhum. Uhum. Não me atualizei. E eu senti como coordenadora do comitê,
Não, que é isso, doutor Zé? Até o final, mas é porque eu disse, meu Deus, como eu estava voando, né? E eu não tenho que funcionar, porque eu estou estudando. Então, tem o horror. Tá certo. E Vai. aí eu ia pedir para você, se você puder tratar da questão da comunicação da alta administração com os comitês e com os membros, porque Vocês estão ouvindo o que ela está falando? Não. Tá bom? eu me lembrei que ele falou, me lembrei que a gente teve pega de surpresa no comitê do PJE com uma alteração de composição de um outro comitê que são 4 pessoas. Eu, o doutor Barbosa, quer dizer, eu não sabia como estava também Marcelo um magistrado, né, o primeiro grau. E assim, no meio da reunião pública, na casa, eu descobri, sabe, a alteração do. E assim, a gente fiquei preocupada com esse problema de gestão, de respeito de gestão da comunicação, né? São, Tem umas coisas assim que são falhas. Assim. É isso que essa informação vem ajudar. Juliana, só um instantinho. Inclusive, doutor Zara, até ainda existe. Exato. Até pouco tempo, nós tínhamos, a gente ainda existe, infelizmente, algumas situações, mas são bem pontuais e em menor escala, da pessoa ser nomeada para um colegiado sem saber. Tá certo? Os últimos, eu tenho feito diretamente com a autorização da presidência, feito o convite e feito a interação com os membros antes deles serem indicados. Mas faz pouco tempo, há 6 meses, 8 meses, acontecia de fato a pessoa ser indicada para, inclusive, magistrado, desembargador, e nem saber. Tá certo? Doutor Décio. Eu descobri que o comitê dos expedientes publicados está no portal do tribunal. Daí veio quem era a relação com o governador, e fui conversar com eles, até para propor a primeira reunião. 100% dos alunos indicados não sabiam. Então, de fato, é uma melhoria que precisa acontecer, mas a gente, aos poucos, está evoluindo e também na escolha dos membros, porque precisa ter um certo perfil. Não pode ser qualquer pessoa para ser útil, para colaborar, para não ficar ali com uma reunião telepresencial, com o vídeo fechado, entra mudo e sai calado e não contribui com nada. Isso não é produtivo. Isso é só um desgaste, né, para a instituição e que não traz nenhum benefício. Só um instantinho. Uhum. Não. A gestão do conhecimento é algo extremamente relevante, principalmente porque nós temos mais de 100 servidores e magistrados com possibilidade de aposentadoria hoje. Imagine se essas 100 pessoas se aposentam, o tribunal se tornaria um caos, porque o conhecimento seria jogado no lixo. Isso, como é que a gente enfrenta isso? Parte é com gestão de processos, é mapeando o processo, é documentando o que a gente faz para facilitar a transição, facilitar a transmissão do conhecimento e a manutenção das rotinas, né? Parte é por gestão de pessoas também. É de avaliar esse risco, avaliar quais são os cargos críticos, aí vem a questão de gestão de competência. Quais são os cargos críticos? Qual é o cargo que, se não tivesse a pessoa deixar de existir no tribunal, o tribunal compromete a atividade do tribunal? Infraestrutura de TIC é um. É o cara que faz tudo isso funcionar, tudo isso aqui. Se o cara sair, acabou. O cara que sair, quer dizer, se tiver um problema e não tiver quem dê a solução, quem conduz a solução, o tribunal para. Pregoeiro, só tem um. Se ele sair, ninguém contrata. Então, tem alguns cargos críticos. Ordenador de despesa, tem que ter. Então, tem alguns cargos críticos que a gente precisa conhecer, definir e fazer um trabalho para que tenhamos sempre alguém com competência
suficiente, adequada para assumir esse cargo. Tá? Isso nunca foi feito, é um trabalho que está começando a ser feito agora no tribunal, mas é muito relevante, porque o tribunal tem 30 anos. Sim. Porque aqui a gente também tem uma assim, uma proteção pública fazer. E assim, a gente internamente, né, as pessoas que a gente tem assim, a gente tem que aprender a compartilhar essas competências para evitar ficar na posição. Sem dúvida nenhuma. Tá certo? Então, eu acho que Gustavo está. Casou perfeitamente com o que eu ia falar, Larissa, tocou no ponto chave, né? Fazendo aqui na linha do modo 2, esse o mais importante, tudo que ela se aplica, não tem essa palavra que apareceu aí, é comunicação. E esse curso aqui, eu vejo que tem uma quebra de paradigma dentro do tribunal. Eu vi até o concurso da roda, que eu faço parte do ele também é uma experiência vários artigos cada um tem muito isolado na sua bolha. A bolha da saúde, a bolha da armadura, a bolha da social, a bolha da oportunidade. E por não ter uma comunicação, não ter eficaz entre essas comunidades, vários gargalos são apresentados no tribunal. Quando você tem tribunal, né, através de você, desse curso, traz a viabilização de ferramentas que possam nos instituir como deve ser o funcionamento desse comitê, a comunicação, a operacionalização dele, você está quebrando paradigmas existentes que não traz. E a forma como a gente tem de engajar outras pessoas, que o Maria falou, que tem público e tem perfil. Mas a descrição tem outro perfil, mas talvez não desenvolva essas competências da habilidade, não pode ter comunicação com o próprio engajamento. Então, se a gente consegue aqui entender como funciona isso e operacionalizar essas ferramentas, é uma forma de comunicar dentro das nossas bolhas, né, integradas, e capacitar e estimular para as pessoas que vão encontrar. Uma das. Eu sei. Sobre a comunidade de uma pessoa, era muito secretário principalmente, porque por mais que o povo seja engajado, quem sabe qual o roteiro que vai acontecer no momento de negócio, secretário, é ele que dá apoio, ele vai estar com a palavra, é muito realmente lembrando, o secretário não sabe também. Isso. O secretário pode ter todo o mesmo, quando o secretário fala em estado dele. Exato. Pelas visões. Posso conter que foi do Estado, né? Porque ele vai ter comitê no governo lá atrás, não enquanto secretário, não é nada. Não Não tinha secretário, não tinha atribuição, não tinha nada. É muito bom esse colegiado desse sentido, isso realmente é uma opção absurda. Esse comentário da comunicação, comunicação digital, né? E está melhorando, né? Está melhorando com essa evolução. Está muito aplicado, né? Agora, a gente vai para tudo, né? Dois papéis que quebram a bolha é projeto e processo. Tem dois motivos naturalmente. O projeto é interdisciplinar e processo também. Então, quando a gente começa a falar dessas coisas como processo mesmo, ele é um processo no lugar que é o que é a fora, tu vai fazer interação. Aí já está, né? Criando isso aí, não sai. Esse primeiro momento de todo o curso presencial, acho que serve para isso mesmo, para a gente, às vezes, até fugir um pouquinho do tema do curso para poder discutir esses assuntos e principalmente para a gente, a divisão de governança precisa ouvir isso, precisa mesmo, a gente precisa ter uma comunicação, ter um retorno de vocês, ouvir as dificuldades de vocês, porque a gente não consegue fazer isso no dia a dia. Então a gente está com um grupo aqui excepcional, de vários,
só tem 3, que eu queria até que se identificasse, quem não são membros de comitê, de colegiados hoje. Mary é um, Fabiana e tem algum outro que eu não lembro o nome, que não é membro. Todos os demais são membros. Então, é uma representatividade muito boa, né, de que está sentindo na pele isso aqui. Tá? Mas concordo. Eu também, Carla não pôde vir, mas está doente, mas também faz parte. Bom, então vamos avançar um pouquinho. E aí, vamos começar pela instituição dos colegiados, tá certo? Que a resolução realmente trouxe praticamente o processo completo. E eu não vou seguir a sequência da resolução, eu criei uma outra ordem de apresentação, um entendimento um pouco mais lógico, sem me preocupar com a ordem dos artigos, tá certo? Mas estou referenciando os artigos porque são eles que vão dar a base para a gente fazer a melhoria nos processos. Então, aquela questão do colegiado temático, ele é instituído por ato normativo, isso já foi apresentado, é importante. Ele precisa ser formal para ter vamos dizer assim, o poder, né, de deliberar, de apresentar soluções, iniciativas para a alta administração e poder fazer a gestão de políticas, que é uma das atribuições dos colegiados, é tomar conta de políticas públicas. Vamos passar. Na realidade, eu falei nos vídeos. Tá certo? Hoje a gente já tem uma boa definição. Embora, se você for, eu já procurei em vários dicionários, Wikipedia, Google, diferenciar o que é comissão e comitês. Tem uns que dizem alguma coisa, mas quando você olha, tem outros dizendo o contrário. Não tem uma definição exata do que é. O Conselho adotou como padrão que comissão são os colegiados que têm relação com a atividade finalística do órgão, que tem relação com a missão institucional do órgão. Então, tudo que envolver a prestação jurisdicional, todos os colegiados que envolvem prestação jurisdicional passam a ser comissão. Tá certo? Então, comissão permanente de licitação não vai ser mais comissão. Tá certo? Tem um ou outro caso que ainda não se conseguiu resolver, no TRT3, inclusive, que talvez a gente fuja dessa situação. Mas 99,9% dos casos a gente vai padronizar isso aí. Então, comissão de gestão do PLS, não vai ser mais comissão. Tá? Pronto. Aí tem, então comissão fica bem caracterizado. Tem comitês, e tem 2 tipos de comitês. O comitê estratégico, que só tem um, que é o de mais, vamos dizer assim, mais alto nível, porque tem uma visão mais estratégica mesmo, mais geral, que é um comitê de governança, o nosso comitê de governança, gestão estratégica e participativa. É um comitê. E tem um comitê gerencial, que representam as áreas temáticas, gestão de pessoas, tecnologia, infraestrutura, serviço e logística, comunicação. Então, esses temas, eles também foram definidos pela resolução, a gente vai passar por aí. E tem os subcomitês, que aí são colegiados que têm relação com os temas. Então, o Comitê de Atenção à Saúde passa a ser um subcomitê que tem relação com gestão de pessoas. Então, vai ter um encadeamento disso. E, por fim, oi? O PJE é uma categoria, vai ser um comitê regional, porque existe o comitê nacional do sistema, e aí vão ser criados os respectivos em cada região. A gente vai passar por aí. E tem o grupo de trabalho, que é aquele que tem uma atividade temporária. E o temporário, percebo que não é temporário assim, até tal data não. Pode ser por um prazo determinado, um tempo determinado, ou pode ser por uma entrega determinada. Ele cumpre o seu objetivo quando ele fizer uma determinada entrega, que pode ser em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, aí pode ser até assim, sem uma definição de prazo. Então, eu fiz alguns destaques aqui porque a ideia não é passar pela resolução, trazer
A resolução em si é para apenas alertar alguns pontos que vão precisar ser tratados na melhoria dos processos, tá bom? E aí a gente vai tirando as dúvidas. Então, quando é que a gente vai instituir um colegiado? A gente também, a intenção da resolução é minimizar a criação de colegiados, é reduzir, é enxugar, porque os recursos são limitados. As pessoas têm pessoas que participam de 6, 8 colegiados e que não dá conta, tá certo? Então, a ideia é a gente tentar juntar os colegiados que tenham o mesmo tema ou que tenham a mesma representatividade em um colegiado único, no que for possível, é um desafio, e que a gente não crie colegiado de qualquer forma. Então, para isso, a resolução traz. Quando é que se cria um comitê? Por iniciativa de autoridade competente da instituição, né? Por força de norma superior, isso é o grande... Hoje a gente praticamente cria as comissões porque vem uma resolução do CNJ ou do CSJT determinando que se crie. E determinação de órgãos de controle eu acho que tem pouco. Jeremias precisou sair, mas eu acho que a gente não tem muita criação. A corregedoria, eu não sei se determina a criação de um colegiado, me parece que tem um que a corregedoria sugeriu a criação, mas depois eu vejo. A Corregedoria Nacional, tá certo? É. Então, cada instituição adotará espécies padronizadas de atos normativos. Viu, Mary? Então, os atos, a gente vai dizer quais são os padrões dos atos normativos para instituir. Tá? Provável, só tem um ato que a resolução já determina, que o Comitê de Governança e Gestão Estratégica tem que ser instituído pelo Tribunal Pleno. Porque é um comitê que vai tomar conta da estratégia do tribunal, que vai gerenciar a política mais importante, vamos dizer, a nossa estratégia vai ser gerenciada, vai ser atualizada, vai ser avaliada por este comitê. Então, ele precisa de uma delegação de poder do Tribunal Pleno. Os demais devem ser por ato da presidência mesmo. Então, o ato normativo deve ter, que é também uma evolução. A gente já evoluiu muito, como a gente já tem as atribuições, já tem os membros, já tem forma de deliberação, o quórum, a maioria já tem os quórums de deliberação. Mas o que é que agora a gente vai ter que ter? As atribuições do colegiado, tem que ter. A indicação de membros titulares, entre eles o coordenador ou coordenadora. Vice-coordenador e coordenadoras. A gente coloca substituto, ele está usando a terminologia vice, mas é a mesma coisa. Mas normalmente, na ausência do coordenador, a gente já tem indicado o substituto. Periodicidade das reuniões ordinárias, a gente também já evoluiu na maioria dos colegiados, definindo as reuniões ordinárias. Tem, depende do nível do colegiado. O de governança, a gente tem reunião quadrimestral. Não, o de governança não, é quadrimestral. Aí tem vários atos que mudam, mas normalmente é quadrimestral, trimestral e alguns mensais. Isso é ordinário. Tem. Trimestral. Então, quando não está definido em norma superior, a nossa orientação é a seguinte: depende do nível. O nível de governança mais alto é quadrimestral. Então, para que haja uma deliberação, por exemplo, numa reunião de análise da estratégia, a gente precisa ter informações preliminares do nível tático, que são os colegiados temáticos, que é o de pessoa, de TIC, de orçamento. Então, a gente também trabalha nesses colegiados com reuniões ordinárias quadrimestrais. Com 1 mês ou 2 meses, a gente está evoluindo, mas a ideia é que seja com 1 mês ou 2 meses antes da reunião de análise da estratégia, para poder se captar temas ou assuntos para serem levados para a reunião da estratégia. E os níveis mais baixos, aí varia muito, mas pode ser reunião bimestral. Menos do que bimestral é excepcional. Eu acho que já é muito bimestral. Normalmente é trimestral. Extraordinário. Sim. Não pode fazer mais extraordinário? A
Isso. Porque na hora que se define... Porque na hora que se define ordinária, se você não realizar, você descumpre o normativo. Né? Se você realizar mais, não tem problema. Designação da UAI. Sim. E a gente fala unidade de apoio executivo, a gente dá brincadeira lá, porque foi o TRT3 de Minas quem conduziu nesse processo da política nacional. E o UAI é um termo bem mineiro, a gente chama o UAI mesmo, é o UAI. O tempo para a conclusão das atividades, no caso dos grupos de trabalho, não precisa dizer, porque hoje ainda não é assim. Os grupos de trabalho são instituídos, e diz, grupo de trabalho para produzir... E outra coisa, eles normalmente são instituídos e ficam indefinidamente. A ideia com esse curso, e depois a gente fazer outros, é que, aos poucos, esse curso tem 27 inscritos. Daqui a pouco a gente faz com mais 10, com mais 15, e daqui a pouco, se tiver 50 pessoas com este conhecimento no tribunal, naturalmente a comunicação vai ser melhorada, naturalmente a condução dos colegiados vai melhorar, porque as pessoas vão se acostumar com isso, com a linguagem, com o vocabulário, com os termos, com o entendimento do que é o funcionamento do colegiado. Vai passar ainda. Então, não poderá coincidir as atribuições com poderão coincidir com os estabelecidos para cargo, unidade organizacional ou órgão da instituição. Então, colegiado não é unidade executora, é unidade para se captar, tratar, analisar e apresentar proposta de solução dos problemas, iniciativas ou políticas, mas quem executa são as unidades organizacionais. Então, as competências, as atribuições dos colegiados não podem se confundir com a da TIC, com a da CGP, com a da DLP, da segurança, não podem, porque senão realmente vai haver um conflito de interesse que vai causar ruído e vai prejudicar o funcionamento do tribunal. Da reunião faltando talvez da outra unidade que eu dirijo. É muita unidade. Inclusive, de todo o colegiado, todos os membros do trabalho de muita conscientização do papel ali naquele momento. É porque é um exercício, sabe, Keila? A gente está aqui com um bonezinho de aluno e de instrutor. Daqui a pouco sair, a gente vai estar com um bonezinho de coordenador de um comitê, de membro ou de secretário. Daqui a pouco a gente vai estar com um bonezinho de gestor. E cada papel tem uma postura diferente, tem um conteúdo de assuntos diferente e tem uma relação com as pessoas e com as áreas diferente. Esta, para mim, é uma competência mais difícil de quem está na gestão, assim, nesse nível de gestão e de participação dos colegiados. E aí, assim, Isaura, né, deu um exemplo disso. Ela se colocou aqui num papel diferente. E como eu imagino que deveria ser em todas as situações, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. A gente mesmo não consegue. Mas na situação lá dos outros membros, ainda é muito difícil de conseguir, sabe, difundir isso, né? Como você conseguir impor uma ideia, mas olha, no sentido isso aqui, nesse momento é esse. Uma coisa que a Rita falou, e é fato, eu gosto muito de estudar e eu tenho me envolvido bastante. Uma das coisas que me fez fazer a especialização em gestão de processos, junto com o Augusto, foi porque a gente viu que era um desafio da instituição. A instituição não se conhecia. E quando a gente começa a pensar a instituição como uma cadeia de valor, com a relação entre as atividades, uma correlação, né, uma interligação, um sistema,
a gente tem um entendimento completamente diferente da instituição, a gente se autoconhece, tá certo? Então, a gestão de mudança é uma outra área que a gente precisa evoluir, porque a gente quer mudar uma cultura institucional que, a partir de uma metodologia lá de um cara lá, que eu não vou entrar, mas tem 8 passos para se chegar numa mudança de cultura. A gente quer mudar a cultura sem observar o primeiro, que é entender que a gente precisa mudar. Se a gente não entende que precisa mudar, a gente não vai mudar, por mais que você queira editar norma, resolução, que a auditoria interna chegue, que aplique multa. Se a gente não entender que precisa mudar, que tem algo errado para a gente enfrentar, a gente não muda a cultura. Então, quando você fala em maturidade, é isso. É que a gente aqui está elevando o nível de maturidade. Num evento deste, está. E eu tenho dito diversas vezes, já disse a Rita, disse a Simone, disse várias vezes na presidência, é aqui na escola judicial, na atividade de formação e capacitação, onde a gente consegue transformar a instituição. É lógico que tem outros fóruns de melhorando a comunicação em qualquer local, a gente também muda a instituição. Mas é aqui onde a gente vai transformar. É aqui onde a gente, de fato, vai adquirir competência, conhecimento para tratar dos desafios da melhor forma. Tá certo? E é uma prática. A gente precisa enfrentar isso. Você tem que trazer sua experiência. Isaura tem que trazer a experiência dela no contexto que ela entende que pode colaborar. Gustavo, Eugênio. Então, cada um precisa ter esta prática, porque este curso, vou dizer com toda certeza, é muito mais proveitoso para a DGI do que para vocês. Sabe por quê? Porque a gente vai ter uma pessoa que vai facilitar o trabalho da governança, da divisão de governança, e um apoiador em todos os comitês que estão aqui representados. A gente precisa, eu como governança, eu preciso ter colaborador, o maior número de colaboradores possíveis. Para isso, eu preciso fazer com que vocês entendam o processo, conheçam minimamente o que é o tema, como é que se trata. Senão, não vai acontecer. Em licitação é a mesma coisa. Se a DLC não partir para fazer algo como este evento aqui, melhorar os processos, fazer com que as pessoas entendam onde está o problema a ser enfrentado, não adianta querer que as áreas melhorem os seus termos de referência, que façam a coisa acontecer, porque cada um está querendo resolver na sua bolha ou na sua ilha o seu problema do dia. Entendeu? Mas isso são, assim, é só um detalhe, mas... Estou magistrado, mas o comitê se coordenadora. O comitê é um órgão de apoio à gestão, à governança e à organização. Sim. Isso. E isso foi uma coisa, isso eu só estou captando com esse texto. E todo o colega que está uhum. nem a mim, gestor porque eu preciso assistir aos novos e estou participando. Se não, talvez a pessoa que na cooperação achando que a última questão da liberação é sempre propósito. Mas é muito viciada, porque no meu dia a dia eu decido. Isso é verdade. Está muito viciada. Tem que separar os papéis e as edições. Meu Deus, só primeiro chance com Mas a essência do colegiado, eu coloquei, é isso, é ter a diversidade, ter várias perspectivas, por isso a representatividade é algo essencial na composição dos colegiados. Alguns normativos conseguem definir uma boa
uma boa representatividade. Outros até exageram como de TIC. Tem que ter todas as áreas estratégicas da instituição dentro do Comitê de Governança de TIC. Aí talvez já tenha exagerado um pouquinho, mas outros têm 13, 14, como é o de gestão de pessoas, é um comitê muito grande. Né? Acho que são 13 componentes, membros. Então, mas precisa ter a diversidade, mesmo que você não esteja ali como magistrado, mas a sua experiência na prestação jurisdicional é essencial para a composição do comitê. E, sim, melhora bastante. Mas, doutor Isauro, a gente já evoluiu muito. Hoje, na gestão passada, nesta agora, a gente coloca em votação, assim, naturalmente, a presidente no comitê coloca em votação e o voto dela tem o mesmo valor do meu, no comitê de governança. E naturalmente se faz isso, no DITIC também já se faz isso. Já está se tornando hábito fazer isso. Há 3 anos era bem diferente. Realmente, o magistrado que coordenava o comitê, ele era o voto principal e basicamente quem definia. Mas, a gente precisa... E Ana, participando, né, Ana, na semana passada de uma primeira reunião do Comitê de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau, que é um dos comitês, não tem como ter mais importante que o outro, mas é um comitê que ainda é desafiador, porque ele não venceu a inércia de funcionar, de ter reuniões regulares. E o doutor Décio fez uma pergunta chave. A administração realmente quer que o comitê atue, que o comitê faça o seu trabalho, ela vai dar oportunidade para que o comitê proponha e a administração aceite. E eu falei em nome dela, correndo um risco, entre aspas, porque eu sabia que era a posição da administração. Eu disse, com certeza, porque já é a nossa prática. Foi, Ana? E aí eu já comuniquei, segunda-feira. Ana também está no desafio aí, mas isso é importante. Na terça-feira, eu tive uma reunião com a presidente, eu disse, doutor Perpétuo, eu usei o seu nome fazendo isso. Eu disse, claro, não tenho nem dúvida. Então, hoje a gente tem essa tranquilidade de saber que os colegiados têm um papel importante. A gente chegou no nível de maturidade não ideal, mas o suficiente para fazer com que as deliberações dos colegiados tenham peso quando chegam na alta administração. A gente já tem... Isso. É porque a gente delibera sobre propostas mas eu me surpreendi há quase uns 2 anos, o doutor Barbosa, numa reunião, ele disse, mas a gente não decide nada aqui não, a gente tem que propor. Eu disse, caramba, mudou. Algo mudou. Não, foi, já faz uns 2 anos, me surpreendeu, porque era uma postura que... Sim, mas... eu sei. Exato, mas assim, até quem está lá dentro, às vezes se surpreende com essa mudança que é fruto de algo que a gente plantou, começou a plantar há algum tempo. Estou dizendo que a nossa opinião do colegiado, como plantaram, o Ministério, que é a magistrada também teve, e ela escutou, ela queria, eu quero saber qual é a opinião que ela tem seguido. Alguns anos atrás, uma ação da governança para a organização, para os prefeitos, para o doutor da organização. Aí, assim, está sendo institucionalizado. Daí, assim, algo que era pontual, em alguns comitês passou a ser adotado como se atravessou isso como toda a legislação, todo o tribunal está passando pela comunidade do povo. Então, isso fez remédios, né? Nosso. Vocês, Mas vamos lá, então vou assim, avançar um pouquinho, porque tem alguns temas que eu acho que senão daqui a pouco a gente faz uma paradinha técnica, mas ainda tem alguns assuntos importantes. Alguns não, muitos.
Isso aqui eu passei porque é a questão de, como o CSJT também é impactado por esta resolução, eles têm alguns pontos da resolução que tratam de colegiados nacionais. E aí tem um tratamento diferente que eu não vou entrar em detalhes, porque aí é para o conselho mesmo. Então tem algumas informações que são recomendadas, que tem nos atos de instituição. A forma de deliberação, né? O quórum de reunião e de votação, né? São dois quóruns, a gente normalmente só tem um de reunião, e os membros suplentes. Este é um desafio. Se a gente tem dificuldade de escolher, né, de definir os membros titulares, duplicar isso, eu não acho produtivo. Até porque, normalmente, o suplente não participa das reuniões. Quando vai participar de uma, eventualmente, não conhece a temática. Tá? Então, a gente só deve indicar membros suplentes quando o normativo superior determina. E aí a Corregedoria Nacional definiu pelo menos dois colegiados para a gente fazer isso. Né? Um é de atenção prioritária ao primeiro grau e o outro... Bom, tem um segundo aí que a gente vai ter que fazer também a indicação. Esse material já está disponível, vocês podem consultar, tá certo? Então, este prazo que trata a resolução é o prazo de implementação da política, os 120 dias que eu falei. Depois deste prazo, a gente deve entrar nesse período, a gente vai ter todo um suporte do projeto para fazer o DIPARA, como é que vai se converter, instituir novos atos para todos os colegiados, padronizado, e aí a gente vai ver a melhor forma, se vai fazer por pacotes, por área temática, como é que a gente vai fazer isso, a gente vai pensar ainda. São 120 dias a partir de 31 de março. Mas a gente já vinha nessa linha muito parecida com a resolução. A gente já tem PROADs para praticamente todos os colegiados, a gente já tem ato normativo, a gente já tem os secretários, né, que são as unidades de apoio designadas, a gente já tem o portal, tem muita coisa que a resolução determina que a gente já avançou, precisa fazer pequenos ajustes. Então, essa é uma mudança importante, viu, Mário? É que a partir dessa velocidade de cruzeiro, aí, quando a gente chegar depois da implementação, é que as propostas de criação deverão ser submetidas para a emissão de parecer a uma unidade organizacional já existente, a ser definida pelo presidente, né, da respectiva instituição. Então, vai ter que ter uma unidade que vai padronizar, ou normatizar, ou verificar a conformidade dos atos de instituição dos colegiados. É uma unidade. Tende a ser a DGI, só que é algo que tem que ter compatível com a estrutura, mas já está na prática, uma boa parte dos atos já passam por nós. Às vezes informalmente, às vezes formalmente, mas já passa por nós mesmos. Tá certo? Daqui a pouco. Isso. Mas já é mais ou menos isso que a gente faz. Eu acho que a gente fez isso lá da TI, fez um de Jeremias, fez agora um de Juliano, mas às vezes é informalmente, às vezes não. Obrigatoriamente. Não tenha dúvida. Tem que ser via PROAD mesmo. Tudo isso a gente vai padronizar. Se já tiver um... É o PROAD do comitê. No GEP-NAC. Não, no GEP-NAC. Pronto, é porque na hora que você institui... Aí eu vou passar por isso. A divisão de governança cria uma estrutura do colegiado. A gente cria um calendário do Google, a gente cria a página do colegiado no portal, a gente cria uma estrutura no Google Drive para colocar as atas, os documentos, os relatórios, e aí a gente entrega a unidade de apoio para gerenciar. Né? Tem o quê? Claro. Oh, bonita toda. Todos. Mas
Entendeu? Não, é a unidade de apoio. A gente. É. Aí é uma questão de acesso à ferramenta, ao sistema de gestão de conteúdo, porque a gente cria e depois a gente tem que solicitar a TIC para dar acesso ao representante da unidade de apoio para fazer a atualização. É. Mas pode estar havendo um problema de acesso ao sistema do lado de Kleber. É, mas não é para ser assim. A gestão de conteúdo, o sistema foi pensado para ser descentralizado mesmo. Cada unidade tem responsabilidade por Então, só para finalizar essa questão do parecer, a gente já tem praticado isso um pouco e a gente já tem feito muito, e antes de encaminhar o nosso parecer, nosso posicionamento, interagir com a área, principalmente a unidade de apoio, para já levar algo alinhado, porque não adianta eu levar a posição só nossa, que vai conflitar eventualmente com a área de apoio e aí gerar um conflito. Fiz recentemente com o Juliano, infelizmente houve um probleminha de temporal que acabou ela tendo uma sugestão que não deu para eu incorporar, mas que a gente vai tratar depois. Mas a prática é essa, também a gente fazer isso para que saia algo já definitivo, tá certo? Sim, aí a unidade, a gente apresenta, a unidade vai apresentar o parecer para a presidência. Então, de novo, antes de ser publicado, os atos serão normalizados pela unidade organizacional a qual foi atribuída a atividade. Tem tribunais mais estruturados que têm uma unidade só para isso, só de normalização, de normatização. É onde passa para ver se a linguagem está adequada, se o formato está adequado, né? Uma questão mais técnica mesmo. A gente não tem esse conhecimento, a gente faz por esforço mesmo, tá certo? Mas a gente não tem formação para isso. Mas funciona. É melhor do que não ter essa unidade. Bom, então, em termos de instituição, basicamente é isso. Tá? A gente vai passar pelo período de implementação da política, que vai rever todo esse material. E